Duílio, como vocês da presidência, diretoria, vê esse movimento Fora Cuca? Hoje a gente viu depois do jogo aqui algumas faixas estendidas. Para o jogo de quarta-feira, isso pode se propagar em maior número. Como vocês estão se preparando para esse momento? Acho que não é questão de se preparar, como eu coloquei antes, né? O Corinthians é o time da democracia, a gente tem que saber ouvir, escutar protestos de forma pacífica, lógico. Em relação à contratação, eu já falei bastante, né, no dia da apresentação dele, conversando aí mais de uma hora e meia com todos que estavam presentes. Mas eu vejo assim, né, eu acho que a gente vive uma democracia, o Corinthians é o clube da democracia e os protestos a gente sabe sempre aceitá-los de forma pacífica. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco do campo, né? Esses primeiros dias do Cuca lá no CT, os treinos dele, o que mudou do trabalho do Fernando Lázaro e esse primeiro jogo dele também, por favor. Acho que o treino praticamente ele não deu, né? Se não deu, não foi um pouquinho no dia que chegou e no outro dia já era a preparação para o jogo, né? Muito pouco tempo de trabalho, mas o que a gente vê é que precisa ter uma mudança de postura dos atletas dentro do campo. Isso, se a gente não jogar mais, não se entregar mais, não mudar essa postura, fica difícil qualquer resultado positivo. Duílio, uma parte da torcida pede por reforços, fala que sem reforços o Corinthians não vai conseguir se desenvolver. O que você pode dizer para esse torcedor? Primeiro, a gente entende a torcida, escuta, mas nesse momento, por exemplo, a janela de transferência está fechada, isso só em julho, e eu acho que o nosso time é muito forte para jogar e tem condições de entregar muito mais do que ele está entregando, né? Então, independente de novos reforços, o que a gente tem dentro do elenco, o Corinthians pode jogar muito mais bola, tem condições de reverter o resultado na quarta-feira num campeonato que é muito importante para nós no ano. Então, reforços não é o momento de pensar nisso, é o momento de trabalhar muito e mudar a postura para quarta-feira a gente poder sair classificado lá da Neoquímica Arena. Duílio, amanhã vai ter reunião do conselho, vai ter lá, vão analisar as contas. Como você, como presidente do Corinthians, pode nos antecipar alguma coisa com relação ao que será apresentado ao conselho? Vocês têm todo o conhecimento, né? Já os números já foram divulgados, infelizmente, porque a gente, não pelo clube, a gente envia para todos os conselheiros, para que eles olhem, analisem, para que cheguem na reunião com conhecimento de tudo, de como foi o ano, as contas do ano anterior, né? De 2022. Mas em termos de parte financeira, de contas, foi aprovado no Conselho Fiscal por unanimidade, no CORE por unanimidade. Então, eu acho que estão boas e agora o nosso foco é a gente melhorar o futebol, que está precisando melhorar muito. Duílio, eu queria esclarecer dois pontos aqui. Durante o jogo, a equipe feminina do Corinthians, através de jogadores e Arthur Elias, emitiram mensagens nas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E hoje também nas redes sociais circulou muito que o Roberto de Andrade estaria frequentando o CT Joaquim Grava. Eu queria que você, por favor, falasse sobre esses dois temas, por favor. Vamos separar as coisas, né? Primeiro, essa questão do Roberto de Andrade, de novo, o mesmo jornalista, quer dizer, nem sei se jornalista, né? Sempre o mesmo, sempre com fake news, sempre com invenções, sempre com mentiras. Vocês divulgaram, colocando no nome dele, mas vocês sabem que tudo que coloca no nome dele, vocês mesmos sabem que 99,9% é mentira. Então é difícil em trabalhar com isso, é ridículo, né? É um tipo de sem nexo, no momento não tem nada a ver. O Roberto esteve no CT uma vez, se eu não me engano, no máximo duas, mas acho que uma depois que ele saiu, por ser testemunha do caso do Rafael Ramos. Existia a audiência virtual e ele esteve lá junto com o advogado e com o Rafael, por ter sido no início, né, quando aconteceu, ele era diretor e ele era testemunha do caso. Então, mais um absurdo. Infelizmente a gente tem que conviver com isso diariamente, já não é fácil, não é tudo que a gente tem que fazer, e ter pessoas aí mal intencionadas fazendo esse tipo de coisa. A equipe feminina, como eu coloquei, o Corinthians é um clube democrático, é a democracia, é o clube do respeito às minas, e elas têm todo o direito, né, de se posicionar. Estive com elas, conversamos por mais de 1h30 ontem, foi tudo conversado, explicado, e elas têm todo o direito de colocar a posição delas. Não sei se dá para entender como protesto, mas dá para entender também reforçando o que é o Corinthians, que é o clube do respeito às minas, que nós vamos continuar tratando e fazendo tudo que for possível para que a gente
ajude, né, nisso, na campanha das mulheres, que a gente, muitos falam que é marketing respeito às Minas, mas eu acho que na minha gestão, em 2 anos e meio quase, não teve nenhuma campanha de marketing falando disso, e sim um apoio incondicional ao futebol, ao nosso time feminino, a implantação de toda a categoria de base do futebol feminino também no clube, profissionais trabalhando em todas as áreas, na diretoria, médica no futebol masculino, fisioterapeuta no futebol masculino, assessora de imprensa. Então o Corinthians segue com todas as campanhas e todo o investimento para o desenvolvimento dessa categoria. Duílio, o resultado de quarta-feira pode impactar no Corinthians, que vai ao mercado na janela do meio do ano? Cara, a gente não pode especular, o meio do ano está muito longe, né? O resultado de quarta-feira pode ser muito ruim para o clube, a gente tem que reverter isso dentro do campo. Nós temos time para isso, temos atletas competentes. O que eu falei, a gente precisa mudar a forma de jogar, precisa mudar a postura lá dentro. E pode também, claro, fazendo um grande jogo tudo muda, né? A gente passa a não precisar mais de reforços. E é um momento que não tem como trazer reforços, né? Mas tínhamos há uns dias atrás e não trouxemos porque a gente entende que esse time tem que reagir, tem condições de jogar muito mais do que vem jogando. Exato.